Deixa eu te fazer uma pergunta que parece impossível à primeira vista. O que você faria se me dissesse que existe uma tecnologia capaz de coletar água potável diretamente do ar, sem poço, sem rio, sem chuva, em regiões que ficam meses sem uma gota de precipitação? Uma tecnologia que não precisa de energia elétrica, não precisa de peças importadas, não precisa de técnico especializado para operar e que pode ser construída com materiais simples por qualquer comunidade que aprenda o princípio por trás dela? Você provavelmente ia achar que estou exagerando, ou que é tecnologia de ficção científica, ou que, se existisse de verdade, todo mundo já saberia e estaria usando em todas as regiões áridas do planeta. E é exatamente aí que mora a história mais fascinante e mais perturbadora que eu vou te contar hoje. Essa tecnologia existe, funciona, está documentada cientificamente, foi usada por civilizações que tinham mais de 2000 anos de história. Foi redescoberta, testada, validada por universidades de ponta. Está sendo usada hoje em dezenas de países. E ainda assim, a maioria absoluta das pessoas que vivem em regiões com escassez severa de água, incluindo milhões de brasileiros no semiárido nordestino, nunca ouviu falar dela de forma séria. Estou falando da captação de nevoeiro, também chamada de coleta de névoa, fog collection, fog harvesting ou simplesmente neblinação. Um sistema que captura a umidade do ar, das névoas, nevoeiros e neblinas que acontecem mesmo em regiões com pouquíssima chuva, e a transforma em água líquida coletável, armazenável, consumível. E antes que você pense que isso só funciona em lugares muito específicos, com condições muito raras, deixa eu abrir logo sua cabeça com um dado: o semiárido brasileiro, aquela região que sofre com secas devastadoras, onde comunidades passam meses sem água, tem índices de umidade relativa do ar que chegam a 70%, 80%, 90% nas madrugadas e manhãs em certas épocas e em certas altitudes. Há umidade no ar. Há água no ar. O problema é que essa água está suspensa em gotículas microscópicas que a chuva convencional não coleta, mas que sistemas de captação de nevoeiro coletam com eficiência extraordinária. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar completamente sua compreensão sobre água, sobre seca e sobre as soluções que existem, mas que ninguém te apresentou. Primeiro, entendendo o que é névoa e como ela forma. Antes de falar do sistema de captação, você precisa entender o fenômeno que estamos aproveitando. Porque quando você entende o que é névoa do ponto de vista da física, você começa a enxergar água onde antes só via ar seco. A névoa. E aqui estou usando o termo de forma ampla para incluir nevoeiro, neblina, orvalho e bruma. É simplesmente água em estado líquido suspensa no ar na forma de gotículas microscópicas. Essas gotículas têm diâmetro entre 1 e 40 micrômetros, muito menores que as gotas de chuva, que têm diâmetro de 0,5 a 5 milímetros. São tão pequenas e tão leves que ficam suspensas no ar indefinidamente, não caem por gravidade como a chuva. Quando o ar úmido encontra uma superfície mais fria, seja uma montanha, seja uma folha de planta, seja uma superfície artificial, as gotículas de névoa colidem com essa superfície e se fundem com outras gotículas até formar gotas maiores e pesadas o suficiente para escorrer por gravidade. Esse é o processo fundamental da captação de nevoeiro. Forçar o contato entre o ar úmido e uma superfície coletora e canalizar a água que condensa nessa superfície. A quantidade de água disponível nessa forma pode ser impressionante. Em regiões costeiras áridas, com névoa frequente,
como o litoral do Chile, o litoral do Peru, a costa da Namíbia, as Ilhas Canárias, a névoa pode conter o equivalente a 3, 5, 10 ou até mais litros de água por metro cúbico de ar. Quando você tem um vento de 20 km/h carregando essa névoa através de uma malha coletora de 10 metros quadrados, você está coletando água a uma taxa que pode chegar a 200, 300, 400 litros por dia, de um único coletor simples. Mas não precisa ser litoral com névoa densa para o sistema funcionar. A névoa de altitude, que acontece quando nuvens baixas cobrem montanhas e colinas, ocorre em partes do Nordeste brasileiro, especialmente na Chapada Diamantina, na Serra do Araripe, no Planalto da Borborema, em serras do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Acontece com frequência suficiente para alimentar sistemas de captação produtivos, especialmente se combinados com outros métodos de coleta de umidade. A história que eles não contaram: 2.000 anos de captação de névoa. Aqui é onde eu sempre me impressiono, porque quando você pesquisa a fundo sobre captação de nevoeiro, descobre que essa não é uma tecnologia nova. Não foi inventada em laboratório nos últimos anos. Foi descoberta. Ou melhor, redescoberta, porque civilizações antigas já sabiam disso. O caso das Ilhas Canárias, os Guanches e as Tilhas Sagradas. Vamos começar com uma das histórias mais bonitas e mais documentadas da história da captação de névoa. As Ilhas Canárias, o arquipélago espanhol no Atlântico ao largo da costa africana, foram habitadas antes da conquista europeia pelo povo Guanche. Os Guanches viviam em ilhas onde a água doce era escassa, especialmente nas ilhas mais áridas do arquipélago. Na ilha de El Hierro, a menor e mais árida das Canárias, os Guanches descobriram algo extraordinário: uma árvore específica que os colonizadores espanhóis depois chamaram de garoé ou a Árvore Santa, uma tilha de porte excepcional situada numa encosta que recebia névoa frequente vinda do Atlântico. Produzia água em quantidade suficiente para abastecer toda a população da ilha. A árvore tinha uma copa densa e ampla que captava a névoa atlântica. As gotículas de água condensavam nas folhas e galhos, se fundiam em gotas maiores e escorriam pelo tronco e pelos galhos até o solo, onde os Guanches tinham construído depósitos de pedra para coletar a água. Relatórios de cronistas espanhóis do século XVI, verificáveis nos arquivos históricos da Espanha, descrevem essa árvore e o sistema de coleta que os Guanches haviam desenvolvido ao redor dela. A árvore original foi derrubada por uma tempestade em 1610, mas o princípio sobreviveu e foi documentado. E nos anos 1970, pesquisadores canários plantaram uma nova garoé no mesmo local. Verificaram que a árvore de fato capta névoa de forma mensurável e documentaram o fenômeno cientificamente. Hoje, a garoé é símbolo oficial da ilha de El Hierro. Mas o que ela representa vai além do símbolo. Representa a sabedoria de um povo que, sem laboratório, sem universidade, sem teoria física, descobriu empiricamente que certas estruturas vegetais captam água do ar e desenvolveu um sistema para aproveitar isso. Os Incas e a captação de névoa nas encostas andinas. Nas encostas ocidentais dos Andes, a corrente de Humboldt, no Oceano Pacífico, cria um fenômeno climático chamado de Camanchaca, a névoa do deserto costeiro chileno e peruano. Essa névoa sobe pelas encostas andinas, e as civilizações pré-colombianas que habitavam essas encostas desenvolveram sistemas para aproveitá-la. Pesquisas arqueológicas em sítios pré-colombianos, nas encostas do Peru e do Chile, documentam terraços com superfícies especialmente tratadas com pedras lisas e inclinadas, que funcionavam como coletores de névoa.
A água coletada escoava para canais e reservatórios que alimentavam a agricultura em encostas, que teriam precipitação de chuva insuficiente para qualquer cultivo. Um estudo publicado em 2019 por pesquisadores da Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima, revisou levantamentos arqueológicos de sítios pré-colombianos em encostas áridas peruanas e identificou estruturas que só fazem sentido como sistemas de captação de névoa e orvalho. A conclusão dos pesquisadores foi que essas civilizações desenvolveram tecnologia hidráulica muito mais sofisticada do que se supunha anteriormente, incluindo o aproveitamento sistemático da névoa costeira. A Namíbia e o besouro que ensinou os engenheiros. Essa é talvez a história mais fascinante de todas. E aqui tem as implicações mais diretas para a tecnologia moderna de captação de névoa. No deserto do Namibe, na Namíbia, existe um besouro chamado Stenocara gracilipes, o besouro da névoa do Namibe. Ele vive num dos ambientes mais áridos do planeta, onde pode passar meses sem uma gota de chuva. Mas ele não morre de sede. Sabe por quê? Porque toda madrugada, quando a névoa atlântica avança pelo deserto, esse besouro realiza um comportamento extraordinário. Ele fica parado no alto de uma duna com a cabeça inclinada para baixo e o traseiro levantado, orientado na direção do vento. E fica assim por horas. O que acontece? A superfície do seu dorso, o exoesqueleto, tem uma estrutura microscópica única. É uma alternância de superfícies hidrofílicas, que atraem água, e superfícies hidrofóbicas, que repelem água, arranjadas em padrão regular. As gotículas de névoa colidem com o dorso, se acumulam nos pontos hidrofílicos e, quando atingem tamanho suficiente, rolam pelos canais hidrofóbicos diretamente para a boca do besouro. Quando engenheiros e físicos descobriram isso, documentado pela primeira vez em pesquisa publicada na revista Nature em 2001, ficaram fascinados, porque o besouro havia resolvido, através da evolução, um problema que os engenheiros estavam tentando resolver: como maximizar a captação de névoa por unidade de área usando estrutura de superfície. O estudo do besouro Stenocara desencadeou uma linha inteira de pesquisa em nanotecnologia e materiais para captação de névoa. Pesquisadores do MIT, de Stanford, da ETH Zurich e de dezenas de outras universidades publicaram estudos sobre superfícies biomimeticamente inspiradas no besouro que aumentam a eficiência de captação em 2x, 3x até 5x em comparação com malhas simples. Isso não é teoria. Existem patentes, existem protótipos, existem testes de campo. E a inspiração veio de um inseto de 2 centímetros vivendo num dos desertos mais áridos do mundo: o Chile e a África, onde o sistema foi comprovado em escala. A primeira demonstração em larga escala e com documentação científica rigorosa da captação de névoa como fonte de água potável para comunidades humanas aconteceu no Chile nos anos 1990. O projeto FogQuest, uma organização canadense dedicada a desenvolver captação de névoa para comunidades em necessidade, conduziu a partir de 1987 testes extensos na encosta do Monte Chungungo, no norte do Chile árido. O sistema instalado, chamado de coletores de névoa padrão, consistia em painéis de malha de polipropileno de 1 metro por 1 metro, instalados perpendicularmente ao vento dominante em altitude que recebia névoa costeira regularmente. Os resultados foram além do que qualquer um esperava. Cada painel de 1 metro quadrado coletava, em média, 3,5 litros de água por dia, com picos de 12 litros em dias de névoa intensa.
Com 100 painéis instalados, o sistema coletava de 150 a 400 litros por dia em média, com picos de mais de 1.000 litros. Isso era suficiente para abastecer as necessidades básicas de uma vila de 300 a 400 pessoas. Comunidade que antes dependia de caminhão-pipa que vinha de muito longe e cobrava preço proibitivo. O projeto de Monte Xungungu foi documentado em detalhes, publicado em múltiplas revistas científicas, apresentado em conferências internacionais e recebeu prêmios de inovação em desenvolvimento sustentável. Tornou-se a referência mundial para projetos subsequentes de captação de névoa. A partir do Chile, o sistema se espalhou. Marrocos, em comunidades berberes na encosta do Atlas. Etiópia, em regiões áridas do norte. Nepal, em comunidades de altitude no Himalaia. Eritreia, Omã, Ilhas Canárias, Peru, Bolívia, África do Sul, Guatemala. Hoje existem projetos de captação de névoa documentados em mais de 40 países. A física e a engenharia, como funciona de verdade. Agora que você entende de onde veio o sistema e que ele funciona na prática, vamos entender como ele funciona do ponto de vista da física e da engenharia. Porque quando você entende os princípios, você consegue adaptar o sistema para qualquer contexto, inclusive o seu. O princípio fundamental: impacção inercial. O mecanismo principal pelo qual as gotículas de névoa são capturadas por uma superfície coletora se chama impacção inercial. Funciona assim: quando o vento carregando névoa encontra um obstáculo, seja uma folha, seja uma malha, seja qualquer superfície, o fluxo de ar tem que desviar ao redor do obstáculo. As moléculas de ar são muito leves e seguem facilmente o fluxo desviando, mas as gotículas de água, mesmo sendo microscópicas, têm massa suficiente para que sua inércia as impeça de desviar tão rapidamente quanto o ar. Elas continuam em linha reta por um instante mais, colidem com o obstáculo e aderem a ele. A eficiência dessa captura depende de vários fatores: o tamanho das gotículas de névoa em relação ao tamanho dos fios ou aberturas da malha coletora, a velocidade do vento, o ângulo da superfície coletora em relação ao vento dominante e as propriedades de superfície do material coletor. Uma malha muito densa, com aberturas muito pequenas, capta bem, mas oferece muita resistência ao vento, que então desvia completamente ao redor da malha em vez de atravessá-la, reduzindo a eficiência. Uma malha muito aberta, com aberturas muito grandes, deixa o ar e a névoa passarem sem contato suficiente. Existe um ponto ótimo de porosidade, chamado de Shade Coefficient, em torno de 35% a 45% de material sólido, que maximiza tanto a captura das gotículas quanto a passagem do ar. A malha Rachel, o material padrão. O material que se tornou padrão para coletores de névoa a partir das experiências chilenas é a malha Rachel, uma malha de polipropileno de filamentos duplos entrelaçados com coeficiente de sombra em torno de 35%. Essa malha foi originalmente desenvolvida para uso em agricultura como tela de sombreamento, que é como chegou às mãos dos pesquisadores chilenos, por ser um material barato, disponível localmente e fisicamente adequado. O resultado com essa malha em testes de campo no Chile e depois no mundo todo foi consistente o suficiente para que ela se tornasse o material de referência. Estudos comparativos, testando dezenas de materiais diferentes polímeros, diferentes geometrias de malha, diferentes tratamentos de superfície, concluíram que a malha Rachel de duplo filamento com coeficiente de sombra de 35% ainda está entre as melhores soluções de custo-benefício para a maioria das aplicações. Mas a pesquisa mais recente, inspirada pelo besouro Stenocara,
está desenvolvendo materiais com superfícies estruturadas em micro e nanoescala que superam significativamente a malha Rachel em eficiência de captação. Esses materiais ainda são caros para a produção em escala, mas a trajetória é clara. À medida que a tecnologia de fabricação de nanomateriais avança e os custos caem, coletores de névoa ultra eficientes vão se tornar acessíveis. O design do coletor, orientação, altura e estrutura. A eficiência de um coletor de névoa depende fortemente de como ele é instalado. Orientação. O coletor deve ser posicionado perpendicularmente ao vento dominante, aquele que traz a névoa. Em regiões litorâneas, isso geralmente significa orientado para o oceano. Em regiões de interior, é necessário estudo da direção predominante de névoa local. Um coletor mal orientado em relação ao vento pode ter eficiência de apenas 10% do que teria se bem orientado. Altura. A névoa tem altitude ótima. Nas encostas de montanha, existe uma faixa de altitude, chamada de zona de névoa, onde a névoa é mais frequente e mais densa. Em colocação abaixo ou acima dessa faixa, a eficiência cai. A identificação da zona de névoa local requer observação ao longo do tempo, pelo menos um ciclo anual, ou uso de instrumentos de medição de umidade em diferentes altitudes. Estrutura e tensão. A malha deve ser mantida tensa e plana, perpendicular ao vento. Uma malha frouxa que bate ao vento tem eficiência reduzida porque as gotículas aderem, mas são sacudidas antes de se fundir em gotas maiores. A estrutura de suporte deve ser robusta o suficiente para resistir a ventos fortes, que paradoxalmente são os ventos que trazem mais névoa e mais água, mas que também exercem força mecânica considerável sobre o coletor. Sistema de coleta e armazenamento. Na base da malha, uma calha coleta a água, que escorre pela tela e a direciona para um reservatório. O volume do reservatório deve ser proporcional à produção esperada. Subdimensionar o reservatório significa perder água. Superdimensionar significa custo desnecessário. Filtro simples. Areia e carvão ativado. Antes do reservatório, garantem a qualidade da água coletada. Quanto de água um sistema pode produzir? Os números reais. Eu preciso ser honesto aqui, porque existe muita variação nos resultados, e eu não quero criar expectativas irrealistas. A produção de um coletor de névoa depende de 3 variáveis fundamentais que variam enormemente de local para local: a frequência e densidade da névoa, a velocidade do vento e a eficiência do coletor. Em condições ideais, litoral árido com névoa frequente, vento regular de 15 a 25 km, coletor de malha Rachel bem instalado na zona de névoa ótima. Os resultados documentados variam de coletores padrão de 1 metro quadrado, 1 a 15 litros por dia, com média em torno de 3 a 5 litros em dias de névoa. Coletores de grande escala, 40 metros quadrados, 50 a 600 litros por dia, com média em torno de 150 a 200 litros por dia ao longo de um ano em boas localizações. Instalações comunitárias de múltiplos coletores. Sistemas com 50 a 100 coletores de 40 metros quadrados, cada podem produzir de 5.000 a 20.000 litros por dia em condições favoráveis, suficiente para abastecer comunidades de 200 a 500 pessoas nas suas necessidades básicas de água potável. No Chile, na localidade de Chungungo, o sistema de 100 painéis de 1 metro quadrado, cada produziu uma média de 15.000 litros por mês ao longo de vários anos de operação. No Marrocos, na localidade de Ait Ben Haddou, coletores instalados pelo projeto FogQuest produziram, em média, 22 litros por coletor por dia durante a estação de névoa. Na Namíbia,
testes com coletores de malha dupla produziram até 34 litros por metro quadrado por dia em condições excepcionais. Esses não são os números que você vai conseguir com certeza em qualquer lugar do Brasil, mas são números que foram replicados em múltiplos contextos, medidos com rigor científico e que demonstram que o potencial existe e é real. O Brasil e a captação de névoa, o potencial inexplorado. Agora, chegamos ao ponto que mais me incomoda nessa história toda. O Brasil. O semiárido brasileiro tem aproximadamente 22 milhões de pessoas vivendo numa das regiões com maior histórico de escassez de água do mundo. Secas prolongadas, algumas durando mais de 5 anos, devastam comunidades, forçam migrações, destroem meios de vida. O governo federal gasta bilhões de reais por ano em programas de abastecimento de água que incluem carros-pipa, cisternas de polietileno, adutoras de centenas de quilômetros. E o semiárido tem névoa, tem umidade do ar, tem serras que interceptam neblinas. Tem condições que em outros países do mundo foram transformadas em sistemas produtivos de captação de água. A Chapada Diamantina, na Bahia, tem altitude de 800 a 1.700 metros e recebe névoa frequente oriunda dos alísios que vêm do Atlântico. A Serra do Araripe, no limite entre Ceará, Pernambuco e Piauí, tem 800 a 1.000 metros de altitude e condições favoráveis à captação de névoa. A Borborema, na Paraíba e em Pernambuco, a Serra de Baturité, no Ceará, a Chapada do Apodi. Todas essas regiões têm características que indicam potencial para a captação de névoa. Existem pesquisas? Sim, algumas. A Universidade Federal do Ceará tem grupos que estudam captação de orvalho e névoa. A Embrapa Semiárido já publicou trabalhos exploratórios sobre o tema. A Universidade Federal de Campina Grande tem pesquisadores que trabalham com recursos hídricos não convencionais no semiárido. Mas são iniciativas pontuais, subfinanciadas, desconectadas entre si e completamente invisíveis para as políticas públicas de combate à seca. Enquanto isso, o governo federal financia ano após ano programas de abastecimento de água que mantêm comunidades dependentes de infraestrutura centralizada, adutoras, reservatórios regionais, sistema de distribuição, que quando falha ou quando a seca é mais severa, simplesmente deixa comunidades sem água. A captação de névoa é descentralizada por natureza. Cada comunidade produz sua própria água. É de baixo custo de manutenção, sem peças móveis, sem energia elétrica, sem dependência de fornecedor externo. É escalável. Você começa com um coletor e vai adicionando mais. E é especialmente eficaz exatamente nas condições onde a seca é mais severa, porque as névoas de altitude são mais frequentes na estação seca, que é quando o ar frio e úmido do Atlântico avança mais para o interior. Isso não é inconveniência para o sistema político e econômico, que depende da dependência das comunidades sertanejas. É uma ameaça direta ao modelo de gestão de água no Nordeste que distribui verbas, contratos e poder político há décadas. E é por isso que você nunca ouviu falar disso nas políticas públicas de combate à seca no Brasil. O projeto FOCquest e outros heróis dessa história. Deixa eu falar de algumas pessoas e organizações que merecem reconhecimento porque foram as que levaram esse conhecimento adiante quando não havia incentivo econômico ou político para isso. Robert Schemenauer e Pilar Cereceda são os pesquisadores que conduziram o projeto pioneiro no Chile nos anos 1980 e 1990. Schemenauer era meteorologista do Serviço Meteorológico Canadense e Cereceda era geógrafa da Pontifícia Universidade Católica do Chile.
Juntos, com recursos escassos e muito trabalho de campo, desenvolveram o sistema de coletor de névoa padrão e o documentaram de forma suficientemente rigorosa para que pudesse ser replicado. Em 2000, Schemenauer fundou a FogQuest, Sustainable Water Solutions, uma ONG canadense sem fins lucrativos dedicada a levar a tecnologia de captação de névoa para comunidades em necessidade ao redor do mundo. Desde então, a FogQuest implementou projetos em Chile, Marrocos, Etiópia, Nepal, Guatemala, Eritreia, Peru, Bolívia, Haiti e outros países. Não com grandes recursos, com financiamento de doações, com trabalho voluntário, com transferência de tecnologia para comunidades locais. Anne Lumerich é uma pesquisadora alemã que trabalhou no desenvolvimento de coletores de névoa na África, especialmente na Namíbia e na Eritreia, e que foi uma das primeiras a documentar sistematicamente a variação de eficiência de diferentes materiais coletores em condições de campo reais. O grupo do MIT Media Lab, especialmente os pesquisadores Srirang Chatre e Garrett McKinley, publicou alguns dos estudos mais influentes sobre otimização de malhas para captação de névoa, usando modelagem computacional e testes em câmara de névoa controlada. Seus trabalhos identificaram parâmetros geométricos ótimos para malhas coletoras que aumentaram a eficiência em até 500% em relação à malha Haskell padrão em certas condições. O projeto Warka Water, do designer italiano Arturo Vittori, é outra iniciativa inspiradora. Vittori desenvolveu uma estrutura de bambu e malha com design inspirado em formas vegetais que capta tanto névoa quanto orvalho, é construível com materiais locais, tem estética cuidadosa que respeita a arquitetura local das comunidades onde é implantada e pode ser erguida por 4 pessoas em um dia. Projetos piloto foram implementados na Etiópia e em outros países africanos. Essas pessoas e organizações não ficaram famosas, não ganharam grandes prêmios, não têm empresas bilionárias patrocinando seu trabalho. Elas foram adiante porque o problema é real e a solução funciona. E às vezes isso é suficiente para as pessoas certas continuarem. O orvalho. O primo esquecido da névoa. Precisamos falar de uma variante da captação de névoa que é ainda mais acessível e que funciona em contextos onde a névoa propriamente dita é menos frequente. A captação de orvalho. O orvalho é formado por um processo diferente da névoa. Enquanto a névoa são gotículas d'água suspensas no ar, o orvalho é a condensação de vapor de água diretamente sobre superfícies que se resfriaram abaixo do ponto de orvalho. A temperatura em que o ar, a determinada umidade, começa a condensar. O processo acontece toda noite e toda madrugada em praticamente qualquer lugar do mundo onde há umidade no ar e resfriamento noturno suficiente. Folhas de plantas, pedras, telhados, superfícies metálicas. Qualquer superfície que resfria à noite fica coberta de orvalho quando a temperatura cai abaixo do ponto de condensação. A quantidade de água que pode ser coletada por orvalho é menor que por névoa na maioria dos casos, tipicamente 0,1 a 1 litro por metro quadrado por noite em condições favoráveis. Mas a frequência é muito maior. O orvalho acontece quase toda noite em muitas regiões, enquanto a névoa pode ser sazonal. Existe uma variante tecnológica de captação de orvalho que usa superfícies radiativas, materiais que perdem calor rapidamente por radiação infravermelha, esfriando abaixo da temperatura do ar circundante mesmo em noites sem vento.
Pesquisadores da Universidade Politécnica de Madrid desenvolveram e testaram sistemas de captação de orvalho com superfícies radiativas que produzem quantidades significativas de água em regiões áridas mediterrâneas. Para o contexto brasileiro, especialmente no semiárido, a captação de orvalho pode ser mais universalmente aplicável que a captação de névoa, porque o orvalho acontece em praticamente toda a região durante boa parte do ano, enquanto a névoa está mais restrita a regiões de altitude específicas. Sistemas simples de captação de orvalho podem ser construídos com superfícies inclinadas de material com boa condutividade térmica. Chapas metálicas, por exemplo, orientadas para maximizar o resfriamento radiativo noturno. O ponto de partida técnico é simples e acessível. Comparação com cisternas. O que ninguém te conta. Desde 2003, o programa Cisternas do governo federal brasileiro construiu mais de 1,3 milhão de cisternas de polietileno de 16 mil litros no semiárido. É um programa que tem mérito real. Cisternas funcionam, armazenam água de chuva e melhoram a vida de comunidades. Não estou aqui para criticar cisternas, mas existe uma comparação honesta que precisa ser feita. Uma cisterna de 16 mil litros armazena água de chuva quando chove. Quando não chove, que é exatamente o período de maior necessidade, a cisterna não produz água nova. Ela é um reservatório, não uma fonte. Em anos de seca severa, quando a chuva não é suficiente para encher a cisterna, ela fica parcialmente vazia e não cumpre sua função. Um sistema de captação de névoa não armazena. Ele produz continuamente. Todos os dias em que há névoa ou neblina. E a névoa e a neblina têm uma relação inversa com a chuva em muitas regiões. São mais frequentes justamente nas épocas e anos em que a chuva é mais escassa, porque o ar frio e úmido se infiltra mais para o interior quando não há nuvens de chuva bloqueando. Isso significa que cisternas e captação de névoa não são concorrentes, são complementares. A cisterna armazena água de chuva quando chove. O sistema de névoa produz água quando não chove. Juntos, eles criam uma resiliência hídrica que nenhum dos dois tem sozinho. O custo de um sistema básico de captação de névoa, 2 ou 3 coletores de 10 metros quadrados com estrutura, malha e reservatório, varia entre 2.000 e 8.000 reais, dependendo dos materiais e da escala. Para famílias rurais do semiárido que participam de programas como o Bolsa Família ou Pronaf, esse valor é acessível com financiamento adequado, que existe em teoria, mas nunca foi direcionado para a captação de névoa. O custo por litro de água produzida por um sistema de névoa bem dimensionado, calculado ao longo de 10 anos de vida útil, é dramaticamente inferior ao custo do carro-pipa, que o governo federal financia ao custo de bilhões de reais por ano no semiárido. A aritmética é clara. O problema não é financeiro. O problema é político e informacional. Como construir um sistema de captação de névoa, o essencial que você precisa saber. Para qualquer pessoa que queira avaliar se a captação de névoa é viável para a sua situação, ou que queira experimentar um sistema piloto, vou descrever os elementos essenciais de um sistema simples. Passo 1. Avalie o potencial do seu local. Antes de construir qualquer coletor, você precisa saber se há névoa suficiente no seu local para que o sistema seja viável. Observe durante pelo menos 3 meses, preferencialmente ao longo de um ciclo anual. Note com que frequência aparece névoa ou neblina visível, em que horários, com que vento dominante, em que altitude. Se você está numa encosta ou planalto,
A névoa vem de baixo subindo ou de cima descendo. Uma forma simples de medir o potencial é construir um coletor de 1 metro quadrado e pesar a água coletada ao longo de um mês. Se coleta pelo menos 30 litros em 30 dias, uma média de 1 litro por dia, há potencial para sistema produtivo com coletores maiores. Se você mora numa área urbana ou tem interesse em comunidades rurais específicas, entre em contato com pesquisadores de universidades regionais, especialmente o UFC, o FCG, UFBA, o FRN, e pergunte sobre estudos de viabilidade de captação de névoa na sua região. Alguns grupos já têm dados de levantamentos que nunca foram publicados, mas existem nos arquivos das universidades. Passo 2. Identifique o vento e a névoa dominantes. A orientação do coletor é crítica. Use uma bússola e observe de onde vem a névoa quando ela aparece. O coletor deve ficar perpendicular a essa direção. Se você tem acesso a dados de estações meteorológicas da sua região, disponíveis no site do INMET, procure por umidade relativa alta, associada à velocidade de vento baixa a moderada. Isso é o padrão típico de dias de névoa. Passo 3. Construa a estrutura de suporte. Para um coletor de teste de 1 metro por 2 metros, 2 postes de eucalipto de 3 metros de comprimento e 8 centímetros de diâmetro, enterrados 60 centímetros no solo, espaçados 2 metros, uma barra horizontal no topo conectando os 2 postes. Uma barra horizontal na altura de 1 metro. A malha é tensionada entre as barras horizontal superior, horizontal inferior e os postes laterais, formando um painel de 1 metro por 2 metros perpendicular ao vento. Passo 4. Instale a malha coletora. A malha Rachel de 35% é o material padrão mais acessível. Pode ser encontrada em lojas de materiais agrícolas como tela de sombreamento. É o mesmo produto, apenas sendo usado para fins diferentes. Corte no tamanho do seu coletor, tensione bem entre a estrutura de suporte, fixe com abraçadeiras ou arame em todos os pontos de contato com a estrutura. Passo 5. Instale a calha coletora. Na base da malha, uma calha de PVC de 100 mPm de diâmetro, cortada ao meio longitudinalmente, forma uma calha em U, que coleta a água que escorre pela malha. Incline a calha levemente em direção a um extremo, onde uma mangueira de 20 mBnT leva a água até o reservatório. Passo 6. Armazenamento e filtração. Um reservatório de polietileno de 500 ou 1.000 litros é adequado para um coletor de 2 metros quadrados. Antes do reservatório, instale um filtro simples de areia e brita para remover partículas. A água coletada por névoa já é bastante pura. Sua origem em gotículas de condensação significa que passou pelo processo de destilação natural. Mas filtrar antes de armazenar é sempre prudente. Para garantir a potabilidade completa, especialmente em regiões industrializadas onde a névoa pode carregar partículas de poluição, adicione hipoclorito de sódio na dosagem padrão de desinfecção de água ou use filtro de carvão ativado. Passo 7. Monitore e avalie. Desde o primeiro dia, meça e registre quantidade de água coletada diariamente, condições meteorológicas desse dia. Havia névoa visível? Qual era o vento? Qual era a umidade relativa? Com um mês de dados, você já tem condições de calcular a produção média e de decidir se vale escalar o sistema. As pesquisas mais recentes. Onde a tecnologia está indo? A captação de névoa não é uma tecnologia estagnada. Ela está evoluindo rapidamente, especialmente nos últimos 10 anos, com o crescimento do interesse em soluções para escassez de água induzida pelas mudanças climáticas, nanomateriais e superfícies biomimeticamente inspiradas.
Grupos de pesquisa no MIT, Stanford, ETH Zurich e Harvard estão desenvolvendo materiais com estruturas de superfície em nanoescala, inspiradas no besouro Stenocara, que aumentam dramaticamente a eficiência de captação. Membranas com padrões de zonas hidrofílicas e hidrofóbicas alternadas produzem e direcionam gotas com muito mais eficiência que malhas simples. Esses materiais ainda são caros, mas a trajetória de custo está caindo. Coletores passivos de orvalho para zonas áridas. Pesquisadores na França, Israel e Espanha desenvolveram superfícies radiativas de baixo custo que se resfriam 3 a 8 graus Celsius abaixo da temperatura do ar circundante apenas por radiação infravermelha, sem nenhum consumo de energia. Isso cria condensação de orvalho mesmo em noites sem névoa. Testes de campo em Israel e no sul da Espanha mostram produção de 0,5 a 2 litros por metro quadrado por noite. Integração com energia solar. Grupos na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos estão desenvolvendo sistemas híbridos que combinam captação de névoa e orvalho com arrefecimento termoelétrico solar-powered. Painéis solares alimentam um sistema de resfriamento que amplifica a condensação. Esses sistemas são mais caros, mas funcionam mesmo sem névoa natural, usando a umidade do ar seco para produzir água. Coletores verticais de grande escala. Arquitetos e designers em vários países estão explorando como incorporar superfícies coletoras de névoa em infraestrutura urbana, fachadas de edifícios, estruturas de aço em viadutos, sistemas de telhado. Um projeto em Lima, no Peru, instalou coletores de névoa em outdoors, aproveitando a estrutura física que já existe para suporte de mídia publicitária para coletar água que é distribuída para comunidades próximas. Modelo de baixo custo para comunidades rurais. A FocQuest e grupos parceiros continuam refinando o modelo de coletor de custo mínimo construível com materiais locais. O objetivo é um sistema que possa ser construído e mantido por qualquer comunidade sem necessidade de técnico externo, com custo total abaixo de $500 por sistema familiar. O que você pode fazer hoje? Do individual ao coletivo. Se você chegou até aqui, você provavelmente está com uma pergunta na cabeça. Mas o que eu faço com isso? Depende de quem você é e de onde você está. Se você é produtor rural no semiárido ou em região árida, experimente um coletor de teste. O custo é mínimo. O aprendizado é enorme. Se sua região tem névoa frequente, você pode ter uma fonte de água suplementar que não depende de chuva. Documente os resultados e compartilhe com sua comunidade e com pesquisadores de universidades locais. Se você trabalha em extensão rural, ONG ou assistência técnica, você tem a posição mais estratégica nessa conversa. Você pode apresentar a tecnologia para as comunidades que assiste, identificar os locais com maior potencial, conectar comunidades com grupos de pesquisa que podem apoiar a avaliação de viabilidade. A FocQuest tem materiais técnicos disponíveis gratuitamente, em inglês, mas traduzíveis, que você pode usar como base. Se você é pesquisador ou estudante, a oportunidade enorme de pesquisa em captação de névoa e orvalho no contexto brasileiro. A maioria dos dados disponíveis vem do litoral árido chileno, do Marrocos e da Namíbia, contextos muito diferentes do semiárido brasileiro. Adaptação dos sistemas para as condições específicas do semiárido. Sazonalidade das névoas de altitude, umidade do solo, temperatura, tipo de vegetação. É um campo aberto com potencial de impacto real para milhões de pessoas. Se você é gestor público ou formulador de políticas,
A captação de névoa e orvalho deveria entrar na política nacional de convivência com o semiárido como tecnologia complementar às cisternas. Não substitui cisterna, não substitui adutora, complementa. E pode ser o componente que torna comunidades verdadeiramente resilientes nos anos de seca mais severa, quando todos os outros sistemas falham. Se você é cidadão urbano, o mais importante que você pode fazer é disseminar essa informação. Compartilha esse vídeo. Fala para pessoas que você conhece que vivem ou trabalham em regiões áridas. O conhecimento que você tem agora pode mudar a vida de alguém. A pergunta que fica: por que isso ainda não chegou para todos? Eu preciso terminar sendo honesto sobre algo desconfortável. A captação de névoa foi documentada de forma rigorosa e científica desde pelo menos os anos 1980. O projeto do Chile foi amplamente divulgado na comunidade científica desde os anos 1990. Existem dezenas de países com projetos ativos. Existem ONGs dedicadas exclusivamente a essa tecnologia. Existem publicações acadêmicas, congressos internacionais, sites técnicos, manuais de construção. E ainda assim, em 2024, o Brasil gasta bilhões por ano em programas de água no semiárido que não incluem captação de névoa de nenhuma forma sistematizada. Por quê? A resposta honesta é que sistemas descentralizados de produção de água que podem ser construídos e operados por comunidades sem dependência de infraestrutura centralizada, sem necessidade de empresa especializada, sem insumos que precisam ser comprados periodicamente. Esses sistemas não geram o tipo de contrato de obra pública, o tipo de fornecimento de equipamentos, o tipo de prestação de serviços que alimenta o modelo político-econômico que governa a distribuição de recursos para o semiárido. Não estou dizendo que é uma conspiração planejada. Estou dizendo que os incentivos apontam numa direção e que a ausência de captação de névoa nas políticas públicas brasileiras é perfeitamente coerente com esses incentivos, mesmo que seja profundamente incoerente com o interesse das comunidades que sofrem com a seca. Mudar isso exige pressão de baixo para cima. Exige que comunidades, pesquisadores, técnicos e cidadãos que entendem o que está em jogo construam demanda suficiente para que o sistema político não possa ignorar mais. E isso começa com o que começa toda mudança, com pessoas que souberam e decidiram que saber não é suficiente. É preciso fazer algo com o que se sabe. A água está no ar, literalmente. A única coisa que faltava era você saber que ela pode ser coletada. Agora você sabe. O que você vai fazer com isso?